Olá, eu sou a professora Letícia, professora de português do curso online gratuito, um canal do YouTube em que você pode se inscrever para ter acesso gratuitamente a aulas de diversas disciplinas. Hoje, o nosso assunto é complemento verbal e predicativo. Na aula passada, nós vimos os tipos de verbo. Vimos que tinha o verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e os verbos de ligação. Hoje nós vamos ver como se chamam esses complementos do verbo e a função do predicativo na oração. Veja, o complemento verbal, ele completa um sentido de um verbo. Já o predicativo é o termo associado ao nome e que ele acrescenta atribuições. Os complementos verbais são o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto completa o sentido de um verbo transitivo direto e o objeto indireto completa o sentido do verbo transitivo indireto, ou como vocês podem ouvir por aí, VTD, VTI. Eu geralmente sugiro que vocês lembrem-se do nome inteiro, verbo transitivo direto, e só comecem a usar as abreviações VTD, VTI, VL, OD, OI, quando vocês já estiverem muito seguros do que vocês estão fazendo. Antes disso, fala o nome inteiro do verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, para que vocês saibam exatamente a análise que vocês estão fazendo. Bom, o objeto direto, como eu disse na aula passada, ele é o complemento do verbo transitivo direto, então ele não tem preposição. O verbo transitivo direto precisa de um complemento e esse complemento chama-se objeto direto, sem preposição, porque ele completa o sentido do verbo transitivo direto. Veja, guardem o material. Guardem sujeito oculto vocês, o material, objeto direto, porque quem guarda, guarda alguma coisa. Guardem o quê? O material. Esse ozinho é um artigo e material é o substantivo. Sempre ouço essas músicas. Sujeito oculto eu, ouço quem ouve, ouve alguma coisa. Ouço o quê? Essas músicas. Então, essas músicas é o objeto direto, constituído pelo essas, que é o pronome demonstrativo, e músicas, o substantivo. Então, quem ouve, ouve o quê? Essas músicas. O objeto direto, então, completa o sentido do verbo transitivo direto. E o objeto indireto, claro, completa o sentido do verbo transitivo indireto. Qual é a principal característica do objeto indireto? Ele tem uma preposição. Se lembram das preposições? A, ante, após, até, com, contra, desde, de, em, entre, para, perante, por, sem, sobre e sob. Então, lembram-se de todas as preposições, não é? Então, o verbo transitivo indireto, ele exige um complemento e esse complemento é o objeto indireto que vem com preposição. Acredito em você. Quem acredita não acredita sempre em alguma coisa ou em alguém? Sim, você fala acredito você? Não, acredito em você. Esse verbo acreditar, ele sempre exige a preposição em. Então, acredito em você. É o verbo transitivo indireto exigindo o objeto indireto. Quem não gosta de chocolate? Alguma vez na sua vida já falou gosto chocolate? Não, você fala gosto sempre de chocolate. Você sempre usa a preposição de para usar o verbo gostar. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, tem a preposiçãozinha aí de. Correto? Muito bem. E se você estiver fazendo análise sintática, você olha para um verbo e fala assim, esse verbo é verbo transitivo direto. E aí você termina a análise sintática, não achou o objeto direto. O que aconteceu? Está errada a sua análise sintática. Se tem um verbo transitivo direto, obrigatoriamente tem um objeto direto. Ou então você acha o objeto indireto e não acha o verbo transitivo indireto. Então, está errado, você precisa. Se tem um verbo transitivo indireto, obrigatoriamente tem o objeto indireto, que é o complemento obrigatório do verbo. Tudo bem? Muito bem. Os complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto, eles podem ser representados também por pronomes oblíquos. Como assim pronome oblíquo? Se lembram da aula sobre classes gramaticais? Tinha uma parte sobre pronomes. Então, o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo.
nos, conosco, vos, convosco, o, a, os, as, lhe e lhes. Muito bem. Pronome pessoal do caso reto, que eu falei primeiro, e pronome pessoal do caso oblíquo, que eu falei depois. Bom, os pronomes o, a, os, as, como pronome, gente, isso não é artigo, esses são os pronomes, quando eles podem ser trocados por ele ou ela, eles e elas. Eles sempre exercem função de objeto direto na oração. Então, veja, busque-o na escola. Nós sabemos que quem busca, busca alguém. Quem? Ele. Então, busque ele, só que a gente sabe que quem ocupa essa função de objeto na oração é sempre o pronome oblíquo e não o pronome reto, ele. Então, busque-o na escola. Esse o é objeto direto. Quem busca, busca alguém. Onde? Na escola, adjunto adverbial. De lugar. Devemos respeitá-lo sempre. Quem respeita, respeita alguém. Então, esse lo também é objeto direto. E põe-nos na estante. Os livros, põe-nos na estante. Põe os livros na estante. Também é objeto direto. Professora, mas você tinha falado que os pronomes oblíquos eram o, as, o, a, os, as. O que é esse lo e esse no? Este lo e esse no é a forma que o pronome oblíquo toma diante de verbos. Por exemplo, eu tenho o verbo respeitar. Ele termina em R, não é? Para ficar um som um pouco mais agradável, eu tiro esse R de respeitar e coloco o Lzinho no pronome oblíquo. Então, respeitar-lo, correto? Então, devemos respeitar ele, em vez de falar assim, nós tiramos o R do respeitar e colocamos um L no pronome oblíquo só para ficar com uma sonoridade um pouco melhor. A mesma coisa acontece quando o verbo ele termina com um som nasalizado, ou seja, quando a gente sente que o som vai pelo nariz. Então, tinham-na como filha. Esse tinham, o som sai pelo nariz. Então, para não ficar tinham-a, parece que fica um som um pouco estranho. Então, o que a gente faz? Coloca um N no pronome oblíquo para ficar com um som um pouco melhor. Então, tinham-na como filha. É o mesmo caso do põe-nos na estante. Então, resumindo, esses pronomes oblíquos, o, a, os, as, e em alguns casos que viram lo, lá, los, las, ou no, na, nos, nas, eles sempre vão exercer a função de objeto direto. Então, quando você estiver fazendo análise sintática, é claro, é sempre bom que você olhe para o verbo, perceba qual é o tipo de transitividade dele, para fazer análise sintática. Mas esses, pode confiar, sempre serão objeto direto. E o mesmo caso do lhe e lhes, que sempre serão objetos indiretos. Precisa fazer análise, sim. Mas, se você olhar para a frase, quando você vir um lhe e um lhes, serão sempre objetos indiretos. Veja, pedir-lhes ajuda. Quem pede, pede algo. Nesse caso, ajuda é o objeto direto. A alguém. Veja, tem a preposição aí no a alguém. Pedir-lhe ajuda. Então, esse lhe é o objeto indireto. E entreguei-lhe o caderno. Quem entrega, entrega algo. O caderno, esse que é o objeto direto, o caderno. A alguém, o lhe é o objeto indireto. Então, sempre que você vir o lhe, já sabe que é objeto indireto. Então, é um objeto indireto representado por um pronome oblíquo. Já os pronomes me, te, se, nos e vos, eles podem exercer função tanto de objeto direto quanto de objeto indireto. Aí, você vai ter que fazer a análise direitinho. Olha para o verbo e pergunta o que. Se você pergunta o que, você percebe que é o objeto direto. Se você pergunta a ou de, você usa a preposição para fazer a pergunta para o verbo, é verbo transitivo indireto. Então, com esses pronomes, não tem jeito, vai ter que fazer análise sintática direitinho, porque eles podem te enganar. Podem ser ou objeto direto ou objeto indireto. Veja esses exemplos. Ele não me viu. Quem vê, vê alguém ou alguma coisa. Esse me é o objeto direto. E ele não me obedece. Tem o me de novo, não é? É o mesmo me. Não, não é o mesmo me. Nesse caso, é o objeto indireto, porque quem obedece, obedece a alguém. Neste caso, o me é o objeto indireto. Ela enganou-te. Quem engana, engana alguém e não a alguém.
Então, esse T é o objeto direto. Quem engana, engana alguém. Ela enganou você, percebe? Ela enganou não a você. Não tem a preposição. Já em ela não te pertence, esse T é o objeto indireto, porque quem pertence, pertence a algo ou a alguém. Perceba, ela não pertence a você. Se você trocar pelo pronome de tratamento você, você percebe que a preposição, ela está aí. Por isso, é o objeto indireto. Então, esses pronomes me, te, se, nos e vos, eles podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. Isso vai depender do verbo. Então, você precisa fazer a análise bonitinho. Temos também o predicativo, que ele pode ser um predicativo do sujeito, quando ele traz uma característica do sujeito, e um predicativo do objeto, quando ele traz uma característica do objeto. Veja, ela estava decepcionada. Decepcionada, predicativo do sujeito, traz uma característica do sujeito por meio de um verbo de ligação. Mas o predicativo do sujeito, ele não aparece na frase só quando tem verbo de ligação. Ele pode aparecer também com outros tipos de verbo. Por exemplo, as notícias chegavam confusas. As notícias sujeito chegavam verbo intransitivo. E confusas, perceba que está dando uma característica para o sujeito, as notícias. Então, predicativo do sujeito. As notícias sujeito chegavam verbo intransitivo e confusas, predicativo do sujeito. E Ana ouviu tudo, calada. Tenho Ana, sujeito simples, ouviu, verbo transitivo direto, tudo, objeto direto. E calada é o predicativo do sujeito. Então, é uma característica da Ana, que é o sujeito. Temos também o predicativo do objeto, que é uma característica do objeto e não do sujeito. Veja, achei o negócio ótimo. Sujeito oculto, eu. Sujeito, eu. Achei, quem acha, acha alguma coisa. Então, verbo transitivo direto, o negócio, objeto direto. E ótimo. Ótimo está dando uma característica para quem? Para o sujeito, eu? Não, não sou eu que sou ótima. É o negócio, que é o objeto. Por isso, é o predicativo do objeto. É uma característica do objeto direto. Tudo bem? O professor julgou bons os maus alunos. O professor, sujeito simples, julgou o verbo transitivo direto. Aí, tá vendo que o objeto direto não tá logo depois do verbo transitivo direto? Por quê? Porque julgou o quê? Ou julgou quem? Os maus alunos. Objeto direto, os maus alunos. Como o professor os julgou? Julgou-os bons. Bons é o predicativo do objeto. Então, o professor, sujeito simples, julgou. Quem julga, julga alguém. Os maus alunos. Os maus alunos, objeto direto. Como o professor julgou-os? Julgou-os bons. Bons, o predicativo do objeto, porque dá uma característica para o objeto, que é os maus alunos. Então, predicativo do objeto. Bom, nessa aula, nós aprendemos os complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto, que completam o sentido do verbo transitivo direto e do verbo transitivo indireto, respectivamente, e o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Espero que tenha ficado claro. Um abraço e até mais!